Fala pessoal, esse é meu primeiro vídeo aqui do canal. Eu sou um analista de qualidade de software e eu queria compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho. Eu acho que uma das melhores formas que a gente tem de aprender é também ensinando. E aí, para começar, eu tô aqui para mostrar como a gente pode fazer um setup de forma rápida e fácil com o Playwright. Playwright é a ferramenta que eu uso atualmente no trabalho. Eu uso ela tanto para testes de web, também testes de API. Então é uma ferramenta que eu estou bem familiarizado e eu queria mostrar para vocês o quanto ela é prática e fácil de se trabalhar, mesmo para quem ainda não tem tanta prática ou está migrando agora para a área de qualidade de software. Então, para a gente começar, nós precisamos do Node. Aqui o Playwright, apesar dele permitir o uso com Java ou com Python, eu vou usar o TypeScript, que é o que eu uso também atualmente. Então, para isso, nós precisamos do Node.js. Eu não vou focar muito na questão do Node agora, mas a instalação dele é bem simples. Ele é um executável normal, então você vai baixar e executar ele e só avançar. Depois é bom reiniciar ele, por ser uma instalação que mexe ali no path e algumas outras configurações do Windows. E depois de reiniciar, você pode voltar aqui comigo para a gente continuar o setup do Playwright. Para fazer o setup, eu vou usar o cursor. Então, eu vou basicamente aqui pôr para abrir um projeto novo, né? Eu vou dentro meus documentos aqui, eu vou criar uma pastinha que eu vou chamar de Playwright exemplo. Beleza? E vamos abri-la. Então aqui dentro a gente está com a pastinha do Playwright exemplo, certo? Vou abrir o meu terminal para fazer os comandos aqui. Só que antes a gente vai voltar lá no site do Playwright. Aqui eu já estou selecionado o Node, que é o que eu falei que eu ia apresentar, né? E a gente vai clicar aqui em Get Started. Vou fechar aqui a página do Node. E aqui ele já vai me dar o comando para fazer a instalação. npm init playwright@latest. Então eu vou basicamente copiar ele, voltar aqui no cursor, dar um Ctrl V e dar um instalar. Aqui ele vai me pedir algumas informações, algumas configurações do que eu quero usar no meu projeto. A primeira pergunta que ele faz é se eu quero usar o TypeScript ou o JavaScript. Então, como eu comentei, aqui eu vou deixar o TypeScript. Aqui ele vai perguntar a pasta aonde eu quero deixar os meus testes end-to-end. Vou deixar testes mesmo. Se eu quero adicionar a configuração do GitHub Actions, né, para gerar um workflow lá e rodar os testes, eu vou pôr que sim. Na verdade, vou manter, né, o que ele próprio trouxe. E aqui se eu quero fazer a instalação dos browsers ou se eu quero instalar depois manualmente. Aqui vem o primeiro ponto de diferença do Playwright para alguns outros frameworks de automação. Eu não preciso necessariamente ter o navegador instalado na minha máquina para fazer a automação usando ele. O próprio Playwright ele faz a instalação dentro dele, por assim dizer, e ele consegue usar os navegadores para fazer os testes. Então, por exemplo, aqui eu estou no ambiente Mac, então eu tenho o Safari por padrão. Mas se você está num ambiente Windows e quer rodar os testes dentro do Safari, você vai conseguir normalmente, por conta dessa questão dele fazer a instalação dentro dele. Ou não necessariamente o Safari, mas se eu quiser testar a engine do navegador, né, que no caso é o WebKit, eu consigo. Então aqui ele vai fazer a instalação basicamente do Chromium, do Firefox e do WebKit, que é basicamente os três que ele costuma trazer. Aí aqui ele já está mostrando, né, o que ele fez, o que ele instalou. Aqui no meu caso foi bem rápido porque eu já tenho o Playwright instalado na máquina, eu já uso, né? Então ele acaba reaproveitando algumas informações, né, algumas coisas. E no teu caso, se for uma instalação do zero, pode ser que demore um pouquinho mais, principalmente ali a parte de fazer a instalação dos navegadores. Ele leva um pouquinho mais de tempo, mas não é nada demais também. E aí aqui ele já me deu a estrutura, né, do projeto
E aqui próprio, ele já me dá alguns comandos que eu posso testar ou rodar, porque ele próprio já trouxe aqui em testes um arquivo exemplo que tem 2 testezinhos. Um que é para validar se tem o título aqui da página do próprio Playwright, né? E o outro é o Get Started Link, né? Que é o link que a gente clicou ali para garantir que está funcional, né? Então ele clica e vê se ele foi para uma página chamada instalação, que é basicamente a pasta que nós estamos aqui. Então ele valida isso daqui. Beleza, então aqui a gente tem basicamente o projeto já pronto. Eu não vou detalhar nesse momento todos os arquivos, porque boa parte deles envolve questão de configurações do que a gente pretende usar, né? Então eu vou explicando conforme a gente for avançando nas configurações e nos testes. Eu vou fechar só aqui o chat, porque eu não vou usar. Aqui dentro de GitHub Workflows ele criou uma pipelinezinha simples para rodar o Playwright, né? E aí aqui a gente tem, dentre esses comandos, o que eu considero um dos mais relevantes é esse npx playwright test-ui. Por quê? Uma das dificuldades, às vezes, quando a gente está começando, é conseguir mapear os elementos ou mesmo ver o teste rodando e meio que entender o que está acontecendo. Então, quando a gente abre o modo de interface gráfica aqui do Playwright, ele vai trazer os 2 testes que a gente tem aqui dentro dessa pasta, né? E eu tenho a possibilidade de rodar por aqui simplesmente clicando nesse playzinho. Então, eu vou fazer isso agora. A gente vai rodar no Chromium, né? Que é Engine. Olha lá, e deu certo. Ele passou. O que ele fez? Ele acessou a URL base e verificou se tinha o título. E aí o que eu estava comentando da questão dos mapeamentos, por que essa interface aqui ela é interessante? Se a gente clicar nesse íconezinho aqui de location, né, pick locator na verdade, a gente tem a possibilidade de na página que eu estou selecionar elementos. Então, digamos que eu quero validar se o menu ali de community está habilitado ou está disponível em tela. Eu venho com o mouse e vou clicar em cima. Ele aqui embaixo vai me sugerir como eu posso utilizar o localizador para identificar esse elemento, tanto no locator, digamos, tradicional, quanto se eu quiser usar o Area Snapshot. Então, aqui eu poderia simplesmente copiar, né, e voltando para o meu código aqui, para o meu teste, eu poderia pôr, por exemplo, tipo esse aqui mesmo, né, trocando só o mapeamento aqui do elemento pelo que ele me sugeriu lá. Então aqui eu tenho a mesma coisa, vou fazer a validação se tem o link com o community, né? Isso aqui facilita bastante para quem ainda não tem prática, não está habituado a usar o Playwright ou fazer automações. Então a gente pode ir clicando aqui, copiando e mapear todos os elementos da página de uma forma bem mais fácil e mais simples, certo? E aí, aqui dentro, uma outra questão, uma outra coisa importante é que essa estrutura aqui que ele sugere é uma base bem simples. Então, não necessariamente que é a forma com que nós vamos encontrar trabalhando no mercado. No mercado é bem comum, dependendo do framework que é usado, no caso do Playwright é comum ser usado o Page Object Model. Então, a gente tem uma estrutura que é um pouquinho diferente disso aqui. E aí, como que ela ficaria? A gente criaria aqui uma pasta chamada src de source. Aqui dentro a gente teria uma outra pasta chamada page. Dentro de source a gente teria mais uma outra página chamada de fixtures. Essa pasta aqui, fixtures, ela pode ter outros nomes, dependendo, tem projetos que usam steps, por exemplo, ou fixture mesmo, pode ter uma variaçãozinha aqui de nomenclatura, mas acaba não mudando tanto a ideia do Page Object Model em si. E aí tem mais uma outra, que seria a de testes em si. Então, testes, ou dependendo, também você pode encontrar end-to-end. Feito isso, a gente pode vir aqui, mover esse arquivo exemplo aqui para dentro, confirma.
e eu vou excluir essa pastinha aqui de testes. Isso vai me gerar um problema, porque agora ele não está identificando nenhum teste. Mas, pô, ali ainda tem, né? Eu não deletei o arquivo de teste. Só que o que acontece? Aqui dentro desse arquivo de playwright.config.ts, a gente tem algumas configurações que indicam para o Playwright como que eu quero que ele funcione, ou quais configurações considerar, e por aí vai. Então, a gente pode ver aqui dentro das configurações que eu tenho o testdir, que é o caminho aonde ficam meus testes. E anteriormente ele estava /testes, que era a pastinha que estava ali fora. E por isso que ele agora não está localizando. Então eu posso vir aqui e atualizar para /testes, que eu tenho que fechar e rodar novamente o modo interface, para ele considerar as configurações do Playwright Config. Essa telinha aqui, ela não atualiza automaticamente conforme a gente vai mexendo. Diferente do arquivo de teste, que se eu por um acaso vier aqui e der um Ctrl X salvar, ali ele já considerou que tem só um teste. O segundo ele já deletou. Então vou botar aqui de volta. Então voltando aqui. Então beleza, aqui a gente tem o arquivo ajustado, né, onde que tá meus testes. Tem mais algumas outras configurações aqui, que também, no momento, eu não vou entrar muito em detalhes do que serve, para que é, como usar, mas a gente vai se aprofundando ela no decorrer dos próximos vídeos. Aqui ainda a gente tem um outro ponto que é bem importante, que tem a ver com o que eu estava comentando um pouco mais no início. Se eu estou no Windows e quero testar o Safari, ou se eu estou no próprio Mac e quero testar o Chrome e não tenho ele instalado, enfim. Aqui dentro da parte de projetos, a gente consegue definir os projetos que eu tenho configurado ou que eu quero utilizar e qual que vai ser o navegador que eu vou usar para aquele projeto. Então aqui no caso a gente tem os três, né? O Chrome, o Firefox e o WebKit, e eu vou usar o Desktop Chrome, o Firefox e o Safari. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, no modo interface e eu ponho os projetos, aqui eu tenho a opção de ver os três projetos que estão configurados. Posso marcar quais eu quero utilizar. E se eu marco aqui e agora dou um play, ele vai me executar 3 vezes cada um. Terminando o WebKit, beleza? Então aqui a gente teve ele rodando o teste dentro do Chromium, dentro do Firefox e do WebKit. E o segundo teste é a mesma coisa. Aqui o tempo de execução, né, para cada um deles. E aqui o tempo de execução total dessa suíte de teste. Então, se por exemplo eu não quero ou eu não tenho necessidade de testar os três, eu posso simplesmente vir aqui e desmarcar, né, marcar o que eu realmente quero. Ou eu posso vir aqui e retirar ele do meu projeto. Posso comentar, por exemplo, ou posso simplesmente excluir. Aí fica um pouco a critério de cada um, o que cada um prefere fazer. Se eu comentar, por exemplo, e salvar, aqui vai ter aquele lance, né, que ele ainda vai estar considerando pelo fato de estar aberto. Então vou fechar, vou rodar aqui de novo. Ele abriu. E agora se eu vier aqui, eu só tenho o Chromium e o Firefox, que são os dois projetos que eu deixei configurado e não fiz nenhuma exclusão. Ou no caso, né, eu fiz o comentário. Então vou voltar com os três, vou fechar novamente e vou abrir mais uma vez. O que mais que nós temos aqui que é relevante para o testes? Aqui dentro a gente ainda tem essa opção de workers, onde está definido uma configuração que se for um ambiente eu vou usar um, se for outro ambiente eu uso indefinido. Ou seja, eu vou deixar o próprio Playwright definir o quanto que eu quero, o quanto ele vai utilizar de workers. E o que são esses workers? Eles nada mais são do que estações que vão rodar o teste. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 testes, certo? Dentro de um mesmo arquivo. E eu gostaria de executar ele de uma forma mais ágil. Eu posso pôr aqui no workers
3, 4, 5, quantos você bem entender. A gente só tem que tomar cuidado que o número de workers ele influencia na questão computacional. Então, se o teu computador, por exemplo, tem 8 GB de memória RAM, talvez colocar 3, 4 workers vai pesar e pode fazer até com que o teste venha a falhar. Se o teu computador tem uma potência legal, dá conta, você pode pôr 5, que ele vai ir de boa. A gente tem que pensar que cada worker ele vai abrir um novo navegador. Então, se eu colocar, por exemplo, 10 workers, aqui no caso eu não tenho teste para estudo, mas digamos que eu tivesse teste para estudo, ele vai basicamente abrir 10 estações, né, 10 navegadores ao mesmo tempo na minha máquina. Então, é preciso tomar um pouquinho de cuidado. Até por isso que aqui ele vem por padrão com essa configuração, que ele vai fazer o quê? Ele vai ver no meu arquivo env qual o ambiente que eu estou rodando e dependendo do ambiente que eu estiver rodando, aí sim ele vai usar um worker, né, para não pesar, ou indefinido. O indefinido ele próprio gerencia conforme a capacidade computacional ali de onde ele estiver rodando os testes. Eu posso estar rodando, por exemplo, no GitHub Actions ou dentro do ambiente da empresa com um runner self-hosted, então ele próprio vai meio que definir isso aí. E aí, só pegando um gancho aqui, que eu comentei da questão do env, aqui ele já traz comentado como que a gente faz para fazer o uso de envs. Né? A gente consegue definir aqui dentro do playwright.config aonde que está meu arquivo env, e com isso ele passa a entender em qualquer outro arquivo de teste, ou mesmo de page, de fixture, onde que está o env. Eu não preciso necessariamente fazer esse import dentro de cada um dos arquivos que eu for trabalhar. Em alguns frameworks isso é comum, a gente fazer uma importação dentro da onde eu estou trabalhando, ou eu até posso criar um arquivo centralizador que eu faço a importação para lá, mas aqui no Playwright eu posso só simplesmente vir aqui e descomentar a linha e ele já vai começar a reconhecer. Aqui no caso ele está dando um erro porque eu não tenho instalado o .env, então ele dá uma falha. Mas se eu fechar aqui e der um npm install .env, ele instalou. Vou dar um salvar aqui e aí ele já parou de reclamar. Ele já passou a aceitar porque agora a gente tem como uma dependência aqui do projeto o .env. Questão de dependência. Isso também não precisa se preocupar por hora, né? Depois a gente vai entrar em mais detalhes e explicar um pouco mais como é que funciona essas dependências, porque dependendo do que a gente for fazer de teste, a gente usa algumas dependências, né? O Playwright ele tem bastante ferramentas built-in, mas em alguns casos a gente precisa pegar algumas coisas de fora. Eu sei que eu falei um pouco rápido, foi um pouco talvez direto demais, mas não se preocupem, eu vou voltar com outros vídeos um pouco mais detalhado para a gente criar alguns testes de verdade, considerando alguns sites que tem na internet que disponibilizam, dá a possibilidade da gente criar automações para testar e praticar mesmo. A gente pode de repente fazer automações também em testes reais ou em sites reais, né? Para simular ambientes um pouco diferentes, com as coisas não tão já preparadas, né, para os testes. Mas, a grosso modo, isso aqui é uma apresentação bem simples do que é o Playwright, para vocês irem se habituando. E nos próximos eu vou trazer mais dicas e mais conteúdo sobre a ferramenta. E vou abordar também a questão de extensões que ajudam a usar bastante o Playwright, algumas ferramentas que o próprio Playwright tem, como o Recoder, que ele consegue mapear o que você está fazendo ali na tela e ele meio que já vai gerando o código para você em tempo real, conforme você vai clicando e usando o site. Por hora é isso, depois eu trago mais conteúdos. É o primeiro vídeo, como eu comentei, então qualquer comentário, sugestão, dica é muito bem-vinda. Se você gostou, compartilha, curte, deixa um comentário
e a gente se vê na próxima. Valeu!